Está no ar Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João XXIII e Paulo VI, que foram os realizadores desse concílio, que hoje já celebra seus 50 anos de acontecimento. Após um longo período de preparação, desde 1959 em diante, é chegado o dia de abrir solenemente o Concílio Vaticano II. Imagine você que em 500 anos de história, a Igreja havia feito apenas 2 concílios e de repente um Papa ancião surpreende o mundo e a começar a própria Igreja dizendo: abramos as janelas, a Igreja quer olhar, arejar-se, ver o mundo e dialogar. O Concílio Vaticano II significou essa ampla abertura, não motivado por modas, por estatísticas, mas motivado especialmente pelo Evangelho. Jesus enviou a Igreja a anunciar. Anunciar significa encontrar interlocutores, encontrar expressões, palavras, para que a mensagem sempre nova do Evangelho seja significativa para todas as nações, culturas e especialmente para todas as agendas que movimentam a humanidade, seus conflitos e esperanças, suas dores e alegrias. O Concílio Vaticano II nasce do Espírito Santo, que toca o coração de João XXIII e é aberto oficialmente no dia 11 de outubro de 1962. Nessa data, o Papa entra solenemente na Basílica. Um Papa novo, embora idoso, corajoso, embora cansado. Mas o mais interessante é o chamado Discorso della Luna, em português, Discurso da Lua. Foi no mesmo dia 11, porém à noite, quando de improviso o Papa reabre aquela janela da sua secretaria, do seu escritório, e sem nenhum texto em mãos, contempla a multidão reunida que teimosamente continuava na Praça de São Pedro, olha a luz do luar e fala: eu sou como um vosso irmão. Por esse discurso quero entrar na casa de cada um, falar ao seu coração e até mesmo acariciar vossas crianças. É um Papa pontífice, mas extremamente fraterno e próximo do povo. Outro fato interessante é que nesse período, enquanto se preparava e abria o concílio, surge uma grande ameaça de guerra nuclear entre o bloco soviético e o governo dos Estados Unidos. De um lado, Nikita Khrushchev, russo, e de outro lado, John Kennedy. Interessante que o Papa estabelece uma mensagem e consegue influenciar com sua palavra o que era um grave risco de guerra nuclear. Eu tenho em mãos um jornal recente, desta semana. Confronto nuclear. Praticamente, não, exatamente 50 anos depois, esse jornal recorda o conflito daquela época e, inclusive, nos remete em memória àquela semana em que João XXIII interfere pela rádio e começa suas primeiras linhas de uma futura encíclica, chamada A Paz para a Terra. Ainda sente dor, Santidade? Não é nada. Hoje é a abertura do concílio. E como dizia minha querida mãe, deve ser um pouco de nervoso na minha boca do estômago. Tem muita coisa aí? Tentei ler, Sua Santidade, mas não compreendi muito. O que você quer saber? O que é o concílio e qual sua importância? Bem, agora não é o momento mais indicado, Guido. Tem tanta gente que está me esperando na Basílica. Então que Deus o ajude, Sua Santidade. Sim, eu preciso muito. Na verdade, não precisa de muitas palavras, Guido. Veja para que serve o concílio. A Igreja tem que procurar se abrir ao mundo, sem punições, sem condenações.
E deve procurar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. O diálogo deve incluir a todos nós. Porque todos somos filhos do mesmo Deus. Entendeu? Procissão indescritível que caminha por 1h30 na plataforma de Bernini, num trimular de mitras, estolas e túnicas brancas. Nunca a Basílica de São Pedro havia hospedado algo semelhante. Na abertura do concílio estão também luteranos, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, quakers. Pela primeira vez depois de séculos e cismas, o discurso do Santo Padre, inteiramente em latim, durou 37 minutos. Eu creio que quando ele falou dos profetas, da desventura, muitos aqui dentro, me perdoe a expressão, lhe zumbiram os ouvidos. Pessoas desprovidas de discrição e de prudência que só veem nos tempos modernos prevaricações e destruição. Parabéns, Santo Padre. Santidade, uma bênção à multidão? Não, agora chega. Chega por hoje. Eu já falei muito esta manhã. Talvez não vá até a praça, mas por favor, olha lá fora. Olha como está a praça. Por favor, me coloque à estola. Eu irei ao balcão e abençoarei a todos, mas não vou abrir a boca. Ninguém lhe pediu isto, Santo Padre. Meus queridos filhos, eu ouço suas vozes. A minha voz é só uma voz, mas fala para o mundo inteiro. Todo mundo está representado aqui. Podemos dizer que até a lua se apressou esta noite para ver esse espetáculo e que a própria Basílica de São Pedro, em seus 4 séculos de história, nunca tinha contemplado. A minha pessoa conta menos que nada. Quem lhes está falando é um irmão que, pela vontade de Nosso Senhor, agora foi eleito Papa. Voltando para suas casas, encontrarão as crianças. Façam um carinho nos seus filhos e digam a eles: este é o carinho do Papa. Encontrarão algumas lágrimas para enxugar. Digam uma boa palavra, o Papa está com vocês, especialmente nas horas de tristeza e de amargura. Não, nada de preocupante, Santidade. Doutor, eu tenho 2 irmãs e um irmão que morreram de câncer. Meus sintomas são os mesmos? Talvez não. Por agora, só vejo uma estenose e uma forte anemia. Coisas que podem ser curadas facilmente. Mas se fosse também algo grave como o de minha irmã e meus irmãos, quanto tempo me restaria? Santidade, mas o que está pensando? Só precisa fazer outros exames mais completos. É só isso, nada mais. Doutor, está me falando a verdade? E se pode mentir para o Papa?
Qualquer coisa que eu possa ter, eu lhe peço que me proteja com o seu silêncio. Obrigado. Eu preciso lhe falar. Em particular. Santidade, perdoe-me. Esta é a prova de que os russos construíram rampas para os mísseis na ilha de Cuba. Retomaram os aviões de espionagem. O maior problema está aqui. 25 navios soviéticos carregados de mísseis nucleares estão se dirigindo para a ilha. Mas como Kennedy reagiu? É um filho nosso, é o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. É o líder de uma grande nação que se sente ameaçada. Em poucos minutos falará pela televisão e vai lançar um ultimato. Ou a Rússia retira os navios, ou os Estados Unidos lhe declaram guerra. Isso não é possível, temos que pará-los. Santidade, não há tempo. Kennedy já enviou 90 navios e 8 porta-aviões para bloquear os comboios russos. E quando expira o ultimato? Em 48 horas. 48 horas? E depois desse tempo? Segundo a Casa Branca, se o ataque americano for imediato, os mortos serão apenas 1 bilhão e 200 milhões. Apenas? Se esperarmos que os russos se organizem, poderá ser o dobro. Aqui estão as bases dos mísseis russos em Cuba. O bloqueio naval da ilha foi ordenado pelo presidente Kennedy, decidido a enfrentar a ameaça soviética. Uma comoção percorre o mundo. O presidente apresentou provas que 25 navios soviéticos, muitos dos quais carregados de mísseis nucleares, estão se dirigindo a Cuba. E advertiu que as forças aéreas e navais americanas Estão chamando o senhor ao telefone, Eminência. que os navios russos se aproximem da ilha. Se a União Soviética se contrapor ao Alô? bloqueio, os Sim. Estados Unidos considerarão isso como um ataque total e imediato. O mundo prende a respiração. Novamente, navios da frota americana, apoiados por 8 porta-aviões e 68 explosivos. Sim, eu entendi, obrigado. Estão se movendo para interceptar... Consis da Embaixada Americana. Santidade... Eminência, Kennedy está disposto a retirar os navios. Como? Kennedy está disposto a retirar os navios se os russos fizerem o mesmo. Khrushchev? E Khrushchev está disposto a retirar os navios se os americanos retirarem. E então? O problema é... nenhum dos dois quer dar a impressão que será o primeiro a dar o passo para se retirar. A situação está A menos que bloqueada. chegue a cada um uma mensagem solicitando que cada um simultaneamente faça a sua parte. Isso é impossível. Não temos relações diplomáticas com a Embaixada Soviética para entregar a mensagem. Mas este obstáculo me parece superável. Eu penso que não. O que é isso? É um apelo dos bispos do leste. Pedem que apoiemos a posição americana. Dizem que é o único modo de livrar a igreja do silêncio da opressão soviética. 6 horas, quando o ultimato expirar. Papai, papai! Perdoe-me, Santidade. Minha esposa passou e trouxe as crianças. Vou levá-las imediatamente. Não. Vem aqui. Não tenha medo. É o Giovanni, não é? Sabia que fui eu que lhe batizei quando você era pequeno? O que faz aqui? Estou rezando. Eu também sei rezar. É mesmo? Sente-se. O que você diz quando reza? Mãezinha santa que está no céu, faça eu me sentir bem. Faça mamãe, papai, meus avós e todos se sentirem bem. Isso mesmo. Todo mundo. Todo mundo. Prisioneiros.
Kennedy e Khrushchev. Sim, presidente Fanfani. Estamos convencidos de que são prisioneiros de suas estruturas militares e industriais, de toda a máquina bélica. Eles querem sair desse impasse, mas não sabem como. Vamos ampliar nossa visão. De Cuba, os mísseis russos podem atingir Nova York e outras grandes cidades da costa oriental. Por outro lado, os mísseis americanos, localizados em Puglia, podem atingir cidades industriais soviéticas. Eu entendo o que quer dizer e também entendo o que não disse. Uma coisa pela outra. É uma antiga máxima da sabedoria. É necessário prudência. O Santo Padre nunca interferiu em assuntos políticos. Bom, mas que justo. Não haverá interferência. Apenas uma carta entregue em mãos para Kennedy e outra para Khrushchev para que mudem suas posições. O mais importante é que a mesma ideia chegue tanto em Moscou quanto em Washington. Reza e trabalha. Nunca nos cansar de rezar e também de fazer o bem. Uma mensagem? Mas como mensagem? Bento XV experimentou. E que resultados obteve? A Primeira Guerra Mundial aconteceu. A intervenção do Papa teria sido um erro clamoroso. 4 horas mais e o ultimato expira. 1, 2, testando. 1, 2, testando. Santidade, estamos prontos. Obrigado. Não, obrigado. Alô? Não é possível. Pondo a mão na consciência, todos os poderosos da Terra devem ouvir o grito angustiado que sobe do mundo inteiro. Das crianças inocentes, dos idosos, das pessoas e das comunidades. O grito que fervorosamente sobe ao céu. Paz. Paz. Nós suplicamos a todos os governantes que não permaneçam surdos a este grito da humanidade e que procurem evitar todos os horrores de uma guerra no mundo e com consequências terríveis que ninguém é capaz de prever. Então, como foi? A missão foi cumprida, Santidade. Santidade. Eles aceitaram. Khrushchev e Kennedy aceitaram. Ambos estão tirando simultaneamente os navios. Espere, Santidade, eu acho. A primeira sessão do concílio se concluiu com um bom sinal, não acha? Daqui a um ano todos nos reencontraremos aqui. Daqui a um ano só Deus sabe onde eu estarei. Mas, Santidade, o senhor ainda estará conosco. Eu fiz apenas o navio do concílio começar a navegar. Qualquer outro, caro Montini, provavelmente o levará ao largo. O concílio precisa do senhor, Santo Padre. Tudo acontecerá em um mês. O funeral de um papa e a coroação de outro. Irmã, esse aí, eu acho que ele deveria ficar mais perto da gruta. Os animais precisam beber. Eu acho que está muito cheio.
Não, acredite, eu entendo desse tipo de coisa. Tem uma visita inesperada, Santidade. Santo Padre. Sr. Consins, nosso agente especial. Eu lhe trago humildemente os mais calorosos augúrios de Natal de Khrushchev. Oh, sem dúvida, este é o mais belo presente de Natal. O presente, na verdade, é outro. O presidente Khrushchev decidiu libertar Slipid. Quando? Quando o encontrar. Como quando o encontrar? O próprio Khrushchev não sabe para que campo ele foi enviado. Esta decisão custou-lhe muitas inimizades entre os soviéticos. Ela deve permanecer em sigilo absoluto. Sim, eu entendo. Em suma, ele gostaria de saber se a libertação de Slipid é um gesto que agrada a sua santidade. Mas é claro que me agrada muitíssimo. Estou rezando há 4 anos para que isso aconteça. Há 4 anos. Pois bem, digamos que Khrushchev queira saber como se diz em particular. Ele me disse também para lhe informar que ele estudou num seminário e, precisando, ele sabe servir à missa. Não, acho que é um pouco rápido demais para que ele e eu nos encontremos pessoalmente. Poderíamos fazer mais mal que bem. Bom, aqui estão 2 medalhas de ouro do meu pontificado. Uma é para você, a outra eu deixo livre para dá-la a quem quiser. Estou seguro que dará para a pessoa certa. Bom, se não é possível o encontro com Khrushchev, talvez seja possível com alguém de sua família. Este concílio também foi excepcionalmente um concílio a favor de todos. Não anatematizou a ninguém. Voltamos com Papas do Concílio, a série sobre o Vaticano II, em memória, em comemoração aí dos seus 50 anos, relembrando João XXIII e Paulo VI. Giuseppe Roncalli, João XXIII, abre o Concílio Vaticano II em 62. O concílio entra em atividades, vai até muito depois, em 65. Porém, no início, nos primeiros meses de concílio, João XXIII, já idoso, sofrendo de sua saúde, ele tem a coragem de lançar mais um grande documento. O documento se intitula Paz sobre a Terra. É uma encíclica. Encíclica significa carta circular, enciclo, que gira, que passa de mão em mão, de diocese em diocese. Essa encíclica é intitulada Pacem in Terris, paz sobre a terra, ou, se quisermos, paz para a terra. Trata-se de um documento longo, bem escrito, pungente, direto, de 171 parágrafos sobre os direitos humanos, as relações entre os povos, o anseio de toda a humanidade pela paz, o exercício do poder público, o papel das nações, o direito internacional. Sempre inspirado pelo Evangelho, por uma igreja que quer dizer algo para a paz do mundo, uma igreja preocupada com seu tempo, uma igreja que interfere quando necessário em função do Evangelho das Bem-aventuranças. Foi assim que aquele garoto de Bérgamo, que queria ser um simples padre do interior, chegou aonde chegou. Em 11 de abril de 63, ele proclama esse documento, que ainda hoje é uma das cartas papais mais bonitas sobre a paz e se insere entre os grandes documentos da doutrina social da Igreja. E para ajudá-lo nessa função, surge o nome de uma pessoa firme e corajosa, muito próxima do Papa. É o cardeal Slipy, um cardeal ucraniano do Oriente, de rito bizantino, que tinha sido prisioneiro em campos de concentração durante muito tempo. Ele volta e, já cardeal, ajuda o Papa na confecção do texto e na tradução para as línguas como o russo e outras. Paz sobre a Terra, um grande documento desse Papa há 2 meses antes de falecer. E é o que nós desejamos de João XXIII, desse programa para todos. Paz para você, paz sobre a Terra. Eu me pergunto,
Quantas vezes a igreja fez uma guerra e a chamou de guerra justa? Como é possível? Hoje, com a bomba atômica, que pode acabar com o mundo num instante, como podemos dizer que uma guerra é uma guerra justa? Qual é o seu pecado, Santidade? O meu pecado é de omissão. Depois da crise de Cuba, eu me senti aliviado, porque o perigo foi evitado. Mas isso é o suficiente para ser considerado um construtor da paz? Como Cristo nos pede para ser? O seu empenho com a paz está fora de discussão. Creio que devemos fazer muito mais. Muito mais? As forças me abandonam. Quero dedicar o pouco de tempo que ainda me resta à coisa mais importante do mundo para mim. Dolores, o texto. É uma encíclica. Pacem terres. A minha última mensagem. O meu testamento. Uma súplica pela nossa paz. Monsenhor Sleep, seja bem-vindo. Obrigado, Excelência. É uma alegria para mim estar aqui. Venha, por favor, me siga. Quando o nosso sorriso nasce das lágrimas, o céu se abre. Leia. Leia o que o Papa tem intenção de fazer. Pacem terres. Uma encíclica sobre a paz, a um mês das eleições italianas. Ele tem ideia do que isso significa? 1 milhão de votos para os comunistas. Devemos confundi-lo com dúvidas, correções, reflexões. Os americanos também são contrários. Fazer atrasar, certo? Ganhar tempo. Não há dúvida. Se nota claramente uma estenose. Por compressão de uma massa neoplástica. O que é? Câncer no estômago. Sem operação. Quanto lhe resta? Algumas semanas. Distinguir o erro daquele que erra. Não é fácil traduzir isso para o russo. Um erro é uma coisa. Aquele que comete o erro é outra coisa. Trata-se do ponto essencial de toda encíclica. Sim, entendi. Perdoa-me, Santo Padre. Santo Padre. Fui informado da sua intenção de receber a filha e o genro de Khrushchev. Está muito bem informado. Eu esperava que negasse. Durante a audiência, farei um apelo pedindo o respeito aos direitos humanos na União Soviética. Esse jovem casal pediu para me ver. O que devo responder? Que não quero recebê-los? O secretário de Estado pode recebê-los. Veja, Ottaviani, eu creio no diálogo. Eu creio sempre. Mesmo quando eu poderia impor minha vontade de Papa. Senhora Djubá e a senhora Khrushcheva? Sim. Por favor.
Santo Padre, senhor e senhora Jubai. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para trazer o apreço do presidente Khrushchev pelo seu desempenho em defesa da paz. O presidente Khrushchev é considerado o reformador do movimento comunista, assim como o senhor é considerado o reformador do mundo católico. Talvez esse seja o momento para reatar as relações diplomáticas entre o Vaticano e a União Soviética. Vejam, é necessário algum tempo para dar certos passos. Há muitas coisas na União Soviética que ainda devem ser esclarecidas. Mas Deus, se quiser, nos mostrará o caminho. Eu tenho uma coisa para dar à sua amável esposa. É costume dos papas dar presentes preciosos às rainhas e às senhoras não católicas importantes dar selos raros, moedas de valor. Porém, eu vou lhe dar um rosário, embora saiba muito bem que não é uma cristã. Sabe, isso me faz lembrar da minha mãe, que costumava recitá-lo em frente da lareira quando eu ainda era menino, antes de preparar o jantar para a minha família de camponeses pobres. Também nós viemos de uma família de camponeses. Meu pai era um homem do campo, como o senhor. E também ele tinha as mãos calejadas pelos trabalhos, como as suas. Obrigada. Senhora de Jubei, eu sei que tem 3 filhos e sei também os nomes deles. Porque eu sinto uma especial ternura no modo de como uma mãe pronuncia, fala o nome de seus filhos. Nikita, Alexia e Ivan. Ivan é João. E João sou eu. E também é o nome do meu pai e do meu avô. Quando você voltar para sua casa, eu gostaria que levasse a seus 3 filhos minhas calorosas saudações. Mas lhe peço, por favor, leve uma saudação particular a Ivan. Verá que os outros não ficarão tristes. Obrigada. Uma esperança para o povo cristão. Casal soviético no Vaticano. Então? Ele decidiu não sair, não se sente bem. Mas pode entrar se assim desejar. Obrigado. Um segundo, meu Deus. Meu Deus, Santo Padre! Santo Padre! Sente-se aqui. Lúcio, pegue os comprimidos. Meu Deus. Por que todas essas mentiras? Eles fazem de tudo para impedi-lo de assinar encíclicas sobre a paz, Santo Padre. Tanto na Cura e na América. Eu pedi ao Observatório Romano para publicar toda a conversa que tive com a filha de Khrushchev e seu marido. Eles publicaram... Nem mesmo uma linha. Quando eu era um jovem padre,
Se o Papa pedisse para se fazer alguma coisa... Mas o que eles não sabem é que eu nunca vou parar de pedir. Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. Uma palavra. O Vaticano II continua sendo o grande inspirador, o grande e maior acontecimento da Igreja. Voltamos com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João 23 e Paulo VI. Você que nos acompanhou tem visto o itinerário, o coração e a coragem do Papa Bom, Angelo Giuseppe Roncalli, João 23. Após abrir o Concílio Vaticano II em 62, o Papa acompanha os primeiros trabalhos das comissões preparatórias, as enquetes, e tem a coragem de instalar um circuito interno de televisão, de onde acompanha no plenário ou de seu escritório os trabalhos do concílio. É muito interessante notar que, apesar da saúde frágil e dos problemas de cansaço e de idade, ele continua presidindo o concílio com vigor, sem perder a sua primeira inspiração. Ele nos deixa cerca de 19 documentos, cartas, encíclicas e exortações, além de pequenos discursos, homilias e outros documentos menores. É um Papa marcado pelo sorriso, pelo carisma, pela liderança, que, embora sentado no trono de Pedro, como sucessor do apóstolo, nunca deixou de ser aquele garoto do interior de Bérgamo, que apenas queria ser um simples padre do interior. João 23 vem a falecer no dia 3 de junho de 63, com idade avançada e feliz, cercado de cuidados e com testemunho de pessoas que no início não entendiam a sua inspiração, o seu desejo por um concílio ecumênico. Mas aos poucos, a história curou as feridas. E ainda antes de morrer, nós sabemos que João 23 recebeu o testemunho, a palavra, a adesão de muitas pessoas do seu círculo que antes não concordavam, mas depois viram que o Concílio Vaticano II era uma inspiração de Deus e uma vontade de Jesus para a sua igreja.
Ficamos aqui com um Papa que nasceu, cresceu, desenvolveu sua vocação e sua atividade missionária, sempre inspirado pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os artesãos da paz, bem-aventurados os fazedores de paz, se lermos literalmente o Evangelho, bem-aventurados os que promovem a paz. Esta é, sem dúvida, a bem-aventurança mais marcante deste Papa. Paz no seu sentido pleno. Amplidão, bênção, plenitude, presença. Que a paz esteja com você e comigo, como sempre esteve na vida do Papa Bom. O senhor melhorou? Guido. Sua Santidade. Eu vou lhe dar um presente. Existe algo que você quer? O que você gostaria de ter? Me diga, Guido. Santo Padre, eu não desejo nada. O senhor já fez muito por mim. Me deu um trabalho e me permitiu viver ao seu lado. Não. Eu quero lhe deixar alguma coisa. Bem, eu vou lhe dar uma promoção que lhe possa ser útil para viver. Não. Ainda sou Papa, não sou? Os outros fazem o que eu digo, Guido. Eu sei, Sua Santidade. Eu gostaria que o senhor protegesse sempre a mim e minha família. Toda vez que você precisar. O presidente Kennedy manda essa mensagem. Em sinal de grande apreço pela encíclica sobre a paz. Não era verdade que os americanos estavam contra. Ou se estavam, mudaram de ideia. Dom Ângelo está tapando a visão do crucifixo. Aproxime-se. Eu não tenho mais voz. A vida é uma peregrinação. E nós somos feitos de céu. Nós paramos um pouco aqui e retomamos o nosso caminho. Não deve ter medo. Nunca. É uma pena. Não há mais esperança. Santo Padre, eu venho fazer aquilo que o senhor fez com Monsenhor Radini Tedeschi. Chegou a hora. Deus o chama. Hoje o senhor entrará no paraíso. Hoje o senhor entrará no paraíso.
secretário, que parecia tão forte, fica tão triste quando diz a coisa mais bonita que se pode ouvir de um padre. Hoje eu estarei diante de Deus. Não. Esta noite há centenas de pessoas rezando pelo Senhor. Rezam por João, o Papa bom. O Papa do povo. Eu nasci pobre e, igual ao Senhor, morrerei pobre. E por isso que, igual ao Senhor, eu acho que conheço os homens. Amá-los significa, sobretudo, protegê-los. Os fracos, os indefesos, todos aqueles que nos pedem proteção. É o que procuramos fazer durante 2000 anos, com o nosso ensinamento, nossas normas, até as condenações severas, quando necessário. Muitas vezes nos confrontamos, mas sempre buscamos o bem da igreja. Nossas ideias nos dividiram, mas não a nossa fé. É por isso que eu peço perdão pelo sofrimento que eu possa ter causado com nossos desentendimentos. Eu quero que saiba, Santo Padre, que eu sempre vi em cada gesto seu e em cada palavra sua um grande amor à humanidade. O Senhor é um sinal de Deus e o meu coração estará para sempre perto do céu. Os seus braços estão sempre abertos para acolher a todos. Que o Senhor o abençoe, meu filho.
A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II. Uma obra de 21 autores, teólogos da Faculdade de Uniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II, seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br ou pelo telefone 0800 16 0004. É a Editora Santuário presente no seu dia a dia.